E aí, pessoal? Já pensaram na possibilidade de receber uma espécie de salário vindo de uma criptomoeda? Parece meio louco, né? Pegar um ativo que é super conhecido pela sua instabilidade e transformar ele numa fonte de renda mensal? Mas olha, é exatamente essa a promessa de um produto novinho em folha no mercado brasileiro e hoje a gente vai destrinchar como é que isso funciona. Guarda bem esse número aí, 30%. Essa é a meta de rendimento anual com dividendos que um novo ETF brasileiro, o ETHY11, quer alcançar até 2026. Para se ter uma ideia, isso é um patamar que pouquíssimos investimentos tradicionais sequer chegam a sonhar. É muita coisa. E é aqui que o mistério fica interessante. Peraí, como é que se tira dividendos do Ethereum, um ativo que, por natureza, não paga nada disso? Qual é a engenharia financeira, a mágica por trás dessa promessa tão ousada? É o que a gente vai descobrir agora. Então vamos lá, vamos conhecer o produto. Esse aí é o ETHY11, um ETF novinho da gestora Buena Vista que acabou de ser listado na B3, a nossa bolsa. E ele não apareceu do nada não, foi criado com um objetivo bem claro em mente. A ideia aqui é uma virada de chave, sabe? Em vez de ficar naquela busca pelo ganho explosivo, aquela aposta de que o ativo vai para a lua, o foco muda completamente. O objetivo passa a ser construir um fluxo de renda constante, como se fosse um cofrinho que pinga um dinheiro todo mês. É basicamente trocar a especulação pela geração de renda, usando o universo cripto como motor. Certo. Então, como é que essa máquina de renda realmente funciona? Para entender a estratégia, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender qual é o ativo que está no coração de tudo isso. Olha, é crucial entender que o Ethereum é muito mais do que uma simples moeda digital. Pensa nele como se fosse o sistema operacional da nova internet, a tal da Web3. É a base, a fundação, onde se constrói tudo. As finanças descentralizadas, os NFTs, a economia digital do futuro. Quase tudo passa por ele. E essa analogia que está aí no slide é simplesmente perfeita para entender a diferença. Se o Bitcoin é tipo o ouro digital, que as pessoas guardam como uma reserva de valor, o Ethereum é a prata digital. E qual é a grande diferença? A prata tem um uso industrial gigantesco e o Ethereum também, só que no mundo digital. As empresas, os desenvolvedores, eles precisam do Ethereum para construir suas aplicações. Isso gera uma demanda constante, uma demanda funcional. E a gente volta para a nossa pergunta de $1 milhão. Se o ativo em si não gera fluxo de caixa, qual é o truque? Qual é a mágica financeira que permite ao ETF distribuir dinheiro todo santo mês? Bom, a resposta está numa estratégia bem conhecida do mercado de ações. A estratégia por trás do ETH11 se chama venda coberta ou covered call. Pensa da seguinte forma: o fundo tem o Ethereum na carteira dele. Em vez de só ficar parado esperando o ativo valorizar, ele aluga o potencial de alta para outros investidores. Em troca desse aluguel, ele recebe um pagamento na hora em dinheiro. É um prêmio. É exatamente como ter um imóvel e receber um aluguel por ele. Então o processo é esse. O fundo tem o Ethereum, vende essas opções de compra para gerar receita como os prêmios, e aí distribui essa grana como dividendos. E aqui vem o pulo do gato. A volatilidade, que geralmente assusta todo mundo, aqui se torna uma aliada. Quanto mais volátil o ativo for, mais caros são esses aluguéis, ou seja, maiores são os prêmios que o fundo recebe. E este slide ilustra perfeitamente a troca que se faz aqui. Investindo direto em Ethereum, a busca é pelo ganho de capital, com um potencial de alta que é, teoricamente, ilimitado. Já com o ETH11, o objetivo é a renda mensal. Só que para isso se abre mão de uma parte da valorização. O potencial de alta fica limitado. É, no fim das contas, uma escolha de objetivos de investimento. Mas, como em todo investimento, especialmente num que promete tanto, é fundamental entender os custos e os riscos envolvidos. Porque, né, não existe almoço grátis no mercado financeiro. O primeiro ponto de atenção é a taxa de administração, quase 1% ao ano. Para ter uma comparação, muitos ETFs de ações aqui no Brasil cobram coisa de 0,2%, 0,5% no máximo. É um custo que precisa ser levado em conta porque ele come um pedacinho do retorno final do investimento. E o risco principal, claro, vem do ativo base. O Ethereum é uma verdadeira montanha-russa. Como o slide mostra, ele pode subir 90% num ano, mas também pode despencar mais de 80% em outro. E essa instabilidade toda não afeta só o valor da cota do ETF, não. Num mercado de baixa prolongado, os prêmios das opções tendem a diminuir, o que impacta diretamente os dividendos que são pagos. E isso nos leva à grande interrogação. A estratégia é nova e nunca passou por um teste de fogo de verdade, um inverno cripto longo e rigoroso. Como é que ela se comportaria se o mercado entrasse num ciclo de quedas por meses e meses a fio? Essa é uma resposta que, sinceramente, ninguém tem ainda. Com tudo isso na mesa,
A pergunta que fica é, para quem é, afinal, um produto como ETH11? A resposta é que ele definitivamente não é para todo mundo, e é fundamental entender se ele se encaixa em uma determinada carteira de investimentos. O investidor ideal para esse produto é aquela pessoa que já tem um patrimônio mais consolidado e está buscando diversificar as fontes de renda. É alguém que entende bem essa troca de limitar a alta por um fluxo de caixa mensal e, o mais importante, tem clareza de que isso aqui é um investimento para uma pequena e arrojada parcela do portfólio e não para colocar o dinheiro da aposentadoria. Para a gente colocar em perspectiva, vamos comparar o ETH11 com produtos de renda fixa que são super populares no Brasil, como as LCIs e LCAs. Olha só a tabela. O nível de risco do ETH11 é altíssimo, contra um risco baixo da renda fixa. O potencial de rendimento é muito alto, contra moderado, e a volatilidade do preço é altíssima, contra nenhuma. É a clássica relação de risco e retorno levada ao extremo. E a estratégia, olha só, já deu os seus primeiros frutos. O primeiro dividendo mensal pago foi de aproximadamente 2,3% sobre o valor da cota. Isso prova que a máquina de renda funciona. Mas calma lá. É importantíssimo lembrar que esse resultado aconteceu num cenário de mercado bem específico e essa performance pode variar, e muito, dependendo das condições do mundo cripto. E a gente termina com essa reflexão no ar. Será que estamos vendo o nascimento de uma nova classe de ativos para gerar renda? Ou será que isso é só uma estratégia que funciona bem quando o mercado está em alta, mas que pode não sobreviver a um teste de estresse de verdade? Bom, a resposta só o tempo dirá.